Dizem que alguns homens fazem pactos com forças sombrias, mas no caso do tenente Ladislau, apelidado pelo povo como Santinho do Satanás, não se tratava apenas de uma aliança com o mal. Ele próprio era visto como a encarnação do diabo, vagando em carne e osso pelas trilhas escaldantes do sertão. Entre as vielas empoeiradas e os casebres de barro do interior nordestino, seu nome era sussurrado com temor. Evitava-se até pronunciá-lo, como se invocá-lo pudesse atrair sua presença. Para os sertanejos, compará-lo a Lampião ou Corisco era uma injustiça. Para os cangaceiros. Ei, antes da história começar, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa história aqui não é daquelas que se escuta e esquece, não. É daquelas que arrepiam até os ossos. Então já se inscreve aí no canal, deixa teu like para fortalecer e comenta aí nos comentários de onde tu tá assistindo. É do sertão, do sul ou de algum canto onde o medo também chega? E diz também tua idade, só para saber se tu é dos que aguentam ouvir coisa pesada, daquelas que faz o povo dormir com a luz acesa. Enquanto os nomes de Zé Baiano, Sabino e Gato ecoavam como símbolos de resistência e coragem, Ladislau simbolizava apenas a crueldade absoluta. Ele não era um justiceiro, tampouco um defensor da ordem. Era o próprio flagelo dos vivos. Executava cangaceiros, mas também massacrava civis. Gente humilde que jurava proteger. Muitos acreditavam que não se tratava apenas de maldade, mas de um desvio da alma. Um psicopata com sede de sangue. Um homem que sentia prazer em infligir dor. Diferente de outros homens da lei, ele não apenas matava, torturava com um prazer doentio. Suas vítimas, em muitos casos, não tinham sequer o consolo de uma morte rápida. Havia aqueles que eram enterrados vivos, com apenas a cabeça exposta, como oferenda ao impiedoso ataque das formigas carnívoras. Outros eram deixados sob o sol ardente, amarrados de barriga para cima, cozinhando lentamente até que a carne se abrisse em feridas profundas. E havia ainda os mais azarados, pendurados de cabeça para baixo sobre uma fogueira acesa, ou enterrados com o rosto lambuzado de mel, à mercê de insetos, roedores e até mesmo do temido gato do mato. A fama do tenente era tão diabólica que até Lampião, o mais temido dos cangaceiros, jurava vingança. Anotava em seu caderno com letra firme o que faria se algum dia capturasse o tal Santinho. O enterraria com a cabeça exposta, coberta de mel, deixando que a natureza fizesse o resto. Dizia-se que nem as feras ousariam desafiar a presença do tenente. Era o tipo de homem que fazia o próprio demônio recuar. O ano era 1933. O sertão ardia sob um calor sufocante, que fazia as pedras parecerem brasas e os rios evaporarem diante dos olhos. Em um recanto isolado entre as sombras frescas de um bananal, o cangaceiro Baliza descansava ao lado de sua companheira, Antônia Maria. O casal, sem imaginar o que estava por vir, desfrutava de uma tarde tranquila, trocando afagos sob as folhas largas das bananeiras. A calmaria, porém, foi quebrada pelo grito seco e autoritário de um cabo da polícia. Justiniano. Ele surgiu com sua volante arma em punho, ordenando que se rendessem. "Vistão e saiam daí", berrou. Sem chance de resistência, foram capturados, amarrados e levados para um povoado próximo. Lá, passaram dias sob olhares curiosos e julgadores. Nunca antes os moradores haviam visto um cangaceiro tão de perto. Eram observados como criaturas selvagens, como se não fossem humanos. Após semanas de exibição forçada, surgiu uma nova ordem. Baliza seria levado até Santo Antônio da Glória para julgamento. Já Antônia foi liberada. As mulheres dos cangaceiros naquele tempo raramente eram consideradas criminosas, sendo vistas apenas como seguidoras apaixonadas. No caminho, a escolta foi surpreendida por outra força volante, esta liderada por ninguém menos que o tenente Santinho. Com autoridade superior, o tenente exigiu que o prisioneiro lhe fosse entregue. O cabo, conhecendo a fama do homem à sua frente, sequer cogitou negar. Enfrentar Santinho era como assinar a própria sentença de morte. Depois, em um momento de desabafo, confidenciaria ao sargento: "Eu tinha ordem do coronel, sim senhor. Podia ter seguido. Mas quando soube que 3 soldados e um cabo que tentaram peitar o Santinho amanheceram virados num formigueiro, eu larguei de mão. Foi assim,
com medo nos olhos e tremor nas mãos, que entregaram Baliza ao carrasco do sertão. E foi aí que começou o verdadeiro horror. Sob a custódia de Santinho, começou um espetáculo de horror que ultrapassava qualquer limite da brutalidade. O tenente não via em Baliza um homem, mas sim um troféu, uma peça a ser usada para alimentar seu nome entre os becos poeirentos e nas tabernas da Caatinga. Ele ordenou que seus soldados iniciassem o ritual perverso, e eles obedeceram como cães adestrados pelo medo. Baliza foi espancado com cacetetes, chutes e coronhadas. A cada golpe, o sangue escorria mais, tingindo o chão seco do sertão. Desmaiado, era reanimado com baldes d'água apenas para que a sessão de tortura pudesse continuar. O rosto, antes marcado por rugas e sol do cangaço, tornou-se uma massa irreconhecível de hematomas e feridas. Mas Santinho não queria apenas causar dor. Ele queria apagar toda a dignidade daquele homem. Por horas, o corpo do cangaceiro foi cortado com facas e lanças improvisadas. A pele em alguns pontos pendia em tiras. Quando perceberam que Baliza já não possuía forças para gemer, muito menos resistir, decidiram que sua morte precisava ser um símbolo, algo que deixasse uma cicatriz no imaginário do povo sertanejo. Amarraram o homem pelos tornozelos e o penduraram de cabeça para baixo em uma árvore retorcida e ressecada, daquelas que parecem mortas, mas que observam tudo com olhos invisíveis. Em volta, galhos secos e folhas estalando sob o peso da expectativa. Santinho, em silêncio, riscou a caixa de fósforos e acendeu as primeiras chamas. Não era um simples fogo, era um ritual de exibição. O cheiro da carne queimando logo tomou conta do ar. Um fedor que misturava sangue, desespero e crueldade. Enquanto Baliza se contorcia, urrando em agonia, seus olhos buscavam o céu, talvez numa última súplica, um último apelo ao Criador. Mas o céu permaneceu calado, como costuma ser quando o mal grita mais alto. Quando finalmente cessaram os gritos e o corpo não reagia mais, Santinho aproximou-se, puxou sua faca e decapitou o cangaceiro. A cabeça queimada e deformada foi colocada em uma sacola de couro. Para o tenente, aquilo não era um ato bárbaro, era uma conquista. Chegando a Santo Antônio da Glória, Santinho desfilou com o troféu como se fosse um caçador de monstros. A população aterrorizada espiava da janela. Quem ousava sair à rua fitava em silêncio a cabeça chamuscada de um homem que até então era temido. Agora, restava apenas a lembrança de seus gritos e o cheiro da morte. A fama do tenente se espalhou como um incêndio em palha seca. Virou lenda, virou aviso. Onde Santinho passava, a vida tremia. E o medo não poupava ninguém. Nem mesmo os inocentes escapavam de sua fúria. Certa vez, apontou sua arma contra um idoso de 90 anos. A razão? Nenhuma. Apenas o impulso sádico de testar o quanto podia ir sem consequências. Mas nesse dia, um lampejo de humanidade surgiu de onde menos se esperava. Um de seus subordinados, o soldado Abel, se colocou à frente da arma. Se tu é homem, eu também sou. E se for preciso, te mando pro inferno antes de mim, desafiou Abel, olhando nos olhos do tenente. O silêncio caiu como um trovão. Por um instante, o mundo parou. E Santinho, o intocável, o impiedoso, recuou. Não por respeito, mas por saber que sua autoridade começava a ruir. Não bastava o medo. Ele precisava da obediência cega. E naquele dia, a perdeu. Sabendo que sua vida agora estava por um fio, Abel fugiu. Jogou a farda no chão e sumiu na Caatinga, tornando-se uma lenda por sua coragem. O único homem que ousou enfrentar o demônio do sertão e sobreviveu. Nunca mais foi visto. Mas sua história, como um farol em meio à escuridão, continuou a inspirar. Anos se passaram, e o fim de Santinho é cercado de sombras e dúvidas. Ele desapareceu como desaparecem os malditos, sem honra, sem enterro, sem lágrimas. Alguns dizem que se aposentou cedo, temendo que o destino que impôs aos outros se voltasse contra ele. Outros, que acabou morto por mãos desconhecidas, engolido pela própria maldade. Mas ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que o inferno deve ter aberto suas portas quando o tenente Ladislau tombou, pois não há outro destino justo para um homem que viveu alimentando o sofrimento. Seu nome jamais será esquecido, não por honra,
mas como um lembrete sombrio do que o poder e a ausência de alma podem gerar. Com o tempo, o nome Tenente Santinho se tornou um sussurro engasgado nas gargantas dos mais velhos. As crianças cresciam ouvindo as histórias de terror contadas ao redor do fogão a lenha, onde as avós, com olhos marejados e voz baixa, advertiam: cuidado ao andar sozinho pela mata, porque há homens que nem o próprio diabo tem coragem de carregar. O epílogo dessa história não está nos registros oficiais. Os livros evitam sua menção. As autoridades da época preferiram apagar seus rastros, como se encobrir os crimes de um monstro pudesse fazê-los desaparecer. Mas no coração do sertanejo, onde a memória vive mais forte que o papel, Santinho continua queimando. Disse que após anos acumulando inimigos de todos os lados, cangaceiros, soldados, viúvas, filhos órfãos, Ladislau se aposentou discretamente, refugiando-se em cidades pequenas do Nordeste, onde poucos sabiam quem ele realmente era. Lá, virou prefeito de povoados esquecidos, governando com um sorriso falso e um punho que, embora cansado, ainda carregava a sombra da violência. Nas urnas o povo votava por necessidade, ignorância ou medo. Muitos sequer sabiam que estavam dando poder a um homem cujas mãos carregavam o sangue de inocentes. Se Lampião matava em nome da rebeldia, Santinho o fazia em nome da lei, mas com requintes de sadismo. Ele não defendia a ordem, ele destruía a humanidade. Alguns afirmam que em seus últimos anos, Santinho andava calado, perseguido por vozes que só ele ouvia. À noite, acordava gritando, jurando ver formigas subindo pelas pernas, como se revivesse os próprios castigos que infligira. Repetia nomes, como se suplicasse perdão. Mas a quem pediria perdão um homem que nunca acreditou no arrependimento? Seu fim, envolto em silêncio e mistério, alimentou ainda mais as lendas. Há quem diga que morreu isolado, corroído por alguma doença da alma que o devorava por dentro. Outros juram que foi assassinado por um parente de baliza, em um acerto de contas silencioso e justo. Não houve velório digno nem flores. Apenas o desaparecimento súbito de uma figura que, durante anos, foi a própria encarnação do medo. Mas no imaginário do povo do sertão, sua sentença foi cumprida. Não por homens, mas por forças maiores. Porque o inferno, segundo dizem os que creem, não deixa seus devedores escaparem. E um homem como Santinho não pagaria com anos, mas com a eternidade. Hoje, ao caminhar por certos trechos esquecidos da Caatinga, há quem ainda diga sentir um calafrio estranho, ouvir o ranger de botas invisíveis na terra seca, ou avistar uma sombra de chapéu no alto da serra. E nesses momentos, mesmo os mais céticos se benzem, não por medo do além, mas por saber que certos monstros não descansam. Eles permanecem por perto, espreitando, à espera de um novo nome, de uma nova farda, porque enquanto houver poder sem limite e homens sem alma, o espírito de Santinho continuará vagando, como um aviso, como um lembrete do que o mal, quando vestido de autoridade, pode se tornar.